Pronto. Vocês lembraram, coloca o seu copinho com água. Uhum. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos. E neste momento vamos agradecer por estarmos nos reencontrando novamente para o estudo do Livro dos Médiuns, onde nós possamos adquirir maiores conhecimentos para que possamos mais facilmente alcançar a nossa evolução espiritual. Vamos agradecer aos nossos mentores e todos os nossos amigos espirituais que estão envolvidos nesse estudo e que tenhamos a nossa cabeça aberta, tenhamos sabedoria e entendimento das lições que vamos aprender. E é com a oração que Jesus nos ensinou que vamos abrir um dos nossos estudos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja. Ok, então nós terminamos aqui depois de quase ou mais de 2 meses de férias, né? Uhum. Então estamos no livro dos Médiuns, vamos iniciar o capítulo 7, o item 114, da bicorporeidade da transfiguração e da transfiguração. Vamos alcançar os itens aparições dos espíritos de pessoas vivas, homens duplos, Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua, Vespasiano, transfiguração e invisibilidade. Item 114. Estes dois fenômenos são variedades das manifestações visuais e, por muito maravilhosos que pareçam à primeira vista, facilmente se reconhecerá pela explicação que deles se pode dar, que não estão fora da ordem dos fenômenos naturais. Assentam ambos no princípio de que tudo o que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispíritos dos vivos. Sabemos que durante o sono, o espírito readquire parte da sua liberdade, isto é, isola-se do corpo, e é nesse estado que, em muitas ocasiões, se tem ensejo de observá-lo, se tem o ensejo de observá-lo. Mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre o envoltório semimaterial, que, pelas mesmas causas de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. Há fatos muito positivos que nenhuma dúvida permitem a tal respeito. Citaremos apenas alguns exemplos de que temos conhecimento pessoal e cuja exatidão podemos garantir, sendo que a todos é possível registrar outros análogos consultando as suas próprias reminiscências. Então, só para lembrar um pouquinho, a gente viu nos capítulos anteriores as características do perispírito, né, que é semimaterial, que ele pode se materializar. E que mais que a gente viu? Falamos um pouco, né, falamos bastante de fenômenos naturais espirituais e também sobre sonho. Acho que a gente falou sobre dormir, né, e desdobrar. E aqui creio então que eles vão falar sobre a visualização dessa semimaterialização do perispírito. 115. A mulher de um dos nossos amigos
viu repetidas vezes entrar no seu quarto durante a noite, houvesse ou não luz, uma... Quem entrou? A Márcia? Ela que sempre coloca o numerinho. Oi, Albergue Ah, entrou. foi o Albérico. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bom? Boa Que noite. bom te ver. Recíproca é verdadeira. Albérico, nós começamos agorinha a ler, acabamos de começar o capítulo 7, e a gente leu só o 114, que ele está dizendo que nós vamos falar sobre os assuntos de visualizações semimateriais que o perispírito pode se mostrar de pessoas tanto vivas quanto mortas. Uhum. E só, né, relembrou que também faz parte de um fenômeno natural, que foi o que a gente estudou um pouquinho antes, né? Depois dessas férias de 2 meses. Ok. Então vamos lá, 115. A mulher de um dos nossos amigos viu repetidas vezes entrar no seu quarto durante a noite, houvesse ou não luz, uma vendedora de frutas que ela conhecia de vista, residente nas cercanias, mas com quem jamais falara. Grande terror lhe causou essa aparição, não só porque, na época em que se deu, ela ainda nada conhecia do espiritismo, como também porque se produzia com muita frequência. Ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva, e àquelas horas provavelmente dormia. Assim, enquanto na sua casa seu corpo material repousava, seu espírito, com o respectivo corpo fluídico, ia à casa da senhora em questão. Por que motivo? É o que se não sabe. Diante de fato de tal natureza, um espírita iniciado nessa espécie de fenômenos ter-lhe-ia perguntado. Disso, porém, nenhuma ideia teve a senhora. De todas as vezes, a aparição se eclipsava sem que ela soubesse como, e, de todas igualmente, após a desaparição, cuidou de se certificar de que as portas estavam bem fechadas, de modo a não poder ninguém penetrar-lhe no aposento. Esta preocupação lhe deu a prova de estar sempre completamente acordada na ocasião e de não haver sido joguete de um sonho. Já pensou? Você está dormindo, você está no seu quarto de noite, aparece alguém vivo? De outras vezes, viu da mesma maneira um homem que lhe era desconhecido e certo dia viu seu próprio irmão, que se achava na Califórnia. Este se lhe apresentou com a aparência tão perfeita de uma pessoa real que no primeiro momento acreditou que ele houvesse regressado e quis dirigir-lhe a palavra. Logo, entretanto, o vulto desapareceu, sem lhe dar tempo a isso. Uma carta que posteriormente lhe chegou trouxe-lhe a prova de que o irmão, que ela vira, não morrera. Essa senhora era o que se pode chamar um médio vidente natural. Mas então, como acima dissemos, ainda nunca ouvira falar em médiums. Aí eu acho que deve ser um susto danado, né? Se a gente que é médium, às vezes está andando de um cômodo para o outro da casa, e às vezes vocês sentem, às vezes uma presença, sem ver nada, mas só sente que acha que tem alguém ali, já dá uma acelerada no coração, já pensou aparecer alguém? Vamos lá, 116. Outra senhora, residente na província, estando gravemente enferma, viu certa noite por volta das 10 horas um senhor idoso, que residia na mesma cidade e com quem ela se encontrava às vezes na sociedade, mas sem que existissem relações estreitas entre ambos. Viu-o perto de sua cama, sentado numa poltrona e a tomar, de quando em quando, uma pitada de rapé. Tinha ares de vigiá-la, surpreendia com semelhante visita a tais horas. Quis perguntar-lhe por que motivo ali estava, mas o senhor lhe fez sinal que não falasse
e tratasse de dormir. Ainda era mandão. Ai, vamos lá. De todas as vezes que ela intentou dirigir-lhe a palavra, o mesmo gesto a impediu de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Passados alguns dias, tendo-se restabelecido, recebeu a visita do dito senhor, mas em hora mais própria, sendo que desta vez era ele realmente quem estava lá. Trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos. Persuadida de que ele a visitara durante sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo a que se dera. O homem, muito espantado, declarou que havia longo tempo que não tinha satisfação de vê-la. A senhora, conhecedora de que era dos fenômenos espíritas, compreendeu o de que se tratava, mas, não querendo entrar em explicações, limitou-se a dizer que provavelmente fora um sonho. É o mais provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, o que para eles mesmos é sinônimo de pessoas de espírito. O certo, entretanto, é que a senhora de quem falamos, do mesmo modo que a outra, não dormia. Então, é que sonhar acordada, ou por outra, tivera uma alucinação. Aí está a palavra mágica, a explicação universal de tudo que se não compreende. Como, porém, já rebatemos suficientemente essa explicação, prosseguiremos dirigindo-nos aos que nos podem compreender. Nice. Uau. 117. Essa senhora, eu acho que ela não deve ter tido quase que um ataque cardíaco tanto quanto a outra, né? Porque ela conhecia dos fenômenos espirituais. 117. Eis aqui agora outro fato ainda mais característico e grande curiosidade teríamos de ver como poderiam explicá-lo unicamente por meio da imaginação. Trata-se de um senhor provinciano que jamais quisera casar-se, malgrado as instâncias de sua família, que muito insistira notadamente a favor de uma moça residente em cidade próxima e que ele jamais vira. Um dia, estando no seu quarto, teve a enorme surpresa de ver em presença de uma donzela vestida de branco e com a cabeça ornada por uma coroa de flores. Disse-lhe que era sua noiva. Estendeu-lhe a mão, que ele tomou nas suas, vendo-lhe num dos dedos um anel. Ao cabo de alguns instantes, desapareceu tudo. Surpreendido com aquela aparição, depois de se haver certificado de estar perfeitamente acordado, inquiriu que alguém lá estivera durante o dia. Responderam-lhe que na casa pessoa alguma fora vista. Decorrido um ano, cedendo às novas solicitações de uma parenta, resolveu-se a ir ver a moça que lhe propunham. Chegou à cidade onde ela morava, no dia da festa de Corpus Christi. Voltaram todos da procissão e uma das primeiras pessoas que lhe surgiram ante os olhos, ao entrar ele na casa onde ia, foi uma moça que lhe não custou reconhecer como a mesma que lhe aparecera. Trajava tal qual a aparição, porquanto esta se verificava também num dia de Corpus Christi. Ficou atônito, e a mocinha, por seu lado, soltou um grito e sentiu-se mal. Voltando a si, disse já ter visto aquele senhor, um ano antes, em um dia igual ao que estavam. Realizou-se o casamento. Isso ocorreu em 1835, época em que ainda não cogitava de espíritos, acrescendo que ambos os protagonistas do episódio são extremamente positivas e possuidores da imaginação menos exaltada que há no mundo. Dirão talvez que ambos tinham o espírito despertado pela ideia da união proposta e que essa preocupação determinou uma alucinação. Importa, porém, não esquecer que o marido se conservara tão indiferente a isso que deixou passar um ano sem ir ver a sua pretendida. Mesmo, todavia, que se admita esta hipótese, ainda ficaria pendendo de explicação a aparição dupla, a coincidência do vestuário
com o do dia de Corpus Christi. E, por fim, o reconhecimento físico, reciprocamente ocorrido entre pessoas que nunca se viram, circunstâncias que não podem ser produto da imaginação. Aqui foi diferente, né? Os dois se viram 1 ano antes, diferente das duas senhoras. E eles não tinham conhecimento da espiritualidade também. Oi, Fafá, tudo bem? Você tá muda, amada. Oi, desculpa, eu me atrasei, eu não sabia se é 7h30, 8h, mas estou aqui. Tá ótimo, obrigada, viu? Um super beijo. Ei, tchau. Seja bem-vinda. Antes de irmos a 118, antes de irmos adiante, devemos responder imediatamente a uma questão que não deixará de ser formulada. Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito. E a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas precisamos acrescentar que durante a vida, nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso, que termina no corpo, fenômeno que absolutamente não se dá quando este está morto, porque então a separação é completa. Por meio dessa comunicação entre o espírito e o corpo, é que aquele recebe aviso, qualquer que seja a distância a que se ache do segundo, da necessidade que este possa experimentar da sua presença, caso em que volta ao seu invólucro com a rapidez do relâmpago. Daí, resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito, e que não pode acontecer que este, ao regressar, encontre fechada a porta. Conforme hão dito alguns romancistas em histórias compostas para recrear. Aqui tem muita gente que fala que o desdobramento é perigoso, porque pode outro espírito entrar no nosso corpo, né? Eu já ouvi falar isso, vocês já ouviram falar nisso? Essa situação está dando para ouvir, né? Porque eu não tenho né? Não tenho muita intimidade com essa parte de computador, enfim. Realmente, quando a gente entra em desdobramento, o espírito ele não vai ter acesso ao nosso corpo físico, né? Porque o nosso corpo físico, ele nos pertence, então é preciso ter, de certa forma, uma autorização nossa para que esse espírito ele possa fazer uso, né? Muita gente também acha, Karina, que um espírito, para dar comunicação através de um médium, ele necessariamente ele não precisa, né, se aproximar tanto do corpo físico, ou seja, de perispírito para perispírito, mas, na verdade, no caso de subjugação, o espírito encarnado, de certa forma, ele se afasta um pouco e ele dá espaço ao espírito obsessor. Uhum. Isso pode acontecer. Tanto é que Allan Kardec ele não acreditava nisso, claro, no livro dos Espíritos ele diz que não é possível, mas parece que na Gênesis ele chega a confirmar isso, a dizer que realmente acontece. Muitos médiuns veem essa situação. Agora, quando você entra em desdobramento, o seu corpo ele pode falecer, ou seja, ele pode deixar de existir? Não. Mas se você, porventura, for presa, se você for presa por espíritos das sombras no umbral, o seu corpo vai ficar em coma. Uhum. Já aconteceu esse caso, né? Da pessoa estar passando por um processo obsessivo tão sério que quando ele saiu do corpo em desdobramento, os espíritos das sombras prenderam ele e ele ficou preso, né, numa área do umbral, e o corpo físico dele precisava, né, do espírito para que pudesse voltar a despertar, e ficou em coma por um bom tempo. Foi preciso fazer um tratamento seríssimo de desobsessão,
né, médios de uma casa espírita, né, intercederem junto à espiritualidade maior, para que ele pudesse ser libertado lá no plano espiritual. Parece filme, né, de Hollywood, mas isso pode acontecer. Albérico, então deixa eu acrescentar aqui. Mas não necessariamente todas as pessoas que entram em coma é este o caso, não é isso? Não, claro, não, O que claro que não. acontece, aí eu vou puxar a cordinha agora, o que acontece com o espírito daqueles que estão em coma? Eles podem estar próximo do corpo, né? Porque às vezes você entra em coma induzido, né? Então o espírito ele pode ficar ali no hospital, né? Como ele também pode ser levado, dependendo da vibração da sintonia dele, pela espiritualidade amiga, para que ele possa ficar acolhido em algum lugar no plano espiritual. E Porque algumas assim, vezes ficam dormindo, né? Ficam mesmo. oi? Alguns espíritos, quando o corpo está em coma, ficam dormindo, assim, perto do corpo, né? Estão em coma mesmo, nos dois lados. Não existe uma ciência exata, né, quando a gente fala, né, dos fenômenos espirituais, né? Tem pessoas que acham que confunde a morte com o desencarne, né? Se você, por exemplo, está num avião que tem 300 pessoas nesse avião e esse avião cai, a morte ela foi igual, porque foi uma morte de uma queda de um avião, mas o desencarne, cada espírito vai ter o seu desencarne específico, de acordo com a sua condição moral. Uhum. Vai ter espíritos que vão ser levados por espíritos das sombras, mais ou menos parecidos com aquele filme Ghost, né? Vai ter espíritos que vai ser acolhido, né, pela espiritualidade maior, os espíritos de luz, e sucessivamente. Então, não tem uma coisa exata, específica, de dizer, não, é assim, assim e sempre com todos os espíritos. Não, não. Você falou em filme, tem um filme que ele é até bem fofo, mas é o caso de uma médica que ela sofre um acidente, fica em coma, e aí um rapaz aluga o apartamento dela, mobiliado do jeito que tá. E ela aparece para ele em espírito. Ela tá lá em coma e ela aparece em espírito, não entendendo nada, e tem todo um processo até que descobrem que ela tá em coma. E quando ela... É lógico que é filme, né? De Hollywood, então ela volta para o corpo de uma maneira bem sutil. Engraçada até, mas quando ela volta, ela não lembra do que aconteceu quando ela estava em espírito, se comunicando com ele. Enfim, o interessante Desculpa, né? esse filme eu assisti. Ela não lembra exatamente, mas ela tem a impressão, Sim, sabe, de sim. conhecer ele, né, de algum lugar. É o que acontece no dia a dia. Todos nós, né, entramos em desdobramento. Todos nós, sem exceção. Agora, esse desdobramento, você pode sair da sua casa e ir para uma igreja. No nosso centro, teve uma senhora que ela foi fazer consulta e a espiritualidade revelou para ela que ela estava com os joelhos estavam incomodando muito. E ela já tinha feito tratamento, aplicação e não sei o quê, não sei o quê. E a espiritualidade disse, minha filha, o seu caso é que você em desdobramento, você é tão católica que quando você entra em desdobramento, você vai para uma pequena capela e fica de joelhos a noite toda. Então, não precisa ficar de joelhos. Bote na sua cabeça, na sua prece, de você continuar fazendo a sua prece nessa capela, mas não de joelhos. Porque tudo que a gente vivencia em desdobramento, a gente traz essa impressão energética, entendeu? E depois que ela se conscientizou disso, né, ela não teve mais problema de joelhos. Sim, muito bom. Nesse texto que nós lemos agora, eu gostei bastante dessa expressão aqui. O espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso. Eu achei interessante, rastro luminoso, que termina no corpo, fenômeno que absolutamente não se dá quando se está morto. Esse rastro luminoso seria aqueles cordões que a gente sempre lê, que a gente sempre vê. Cordão prateado, Isso. né? Sim, com certeza é ele. Mas, assim, não é tão simples de você ver esses cordões luminosos,
Porque esses cordões, eles acompanham muito a energia da tua aura, é a tua energia perispiritual. Se você é uma pessoa, né, que tem uma condição moral elevada, né, então, sem dúvida, o teu cordão prateado ele vai ser super luminoso. Mas se você for uma pessoa que está, né, numa condição vibratória mais baixa, não vai ser tão luminoso. E aí se explica porque se todo espírito encarnado que tivesse esse cordão tão luminoso assim, eles seriam simplesmente expulsos quando muitos de nós, em desdobramento, vamos para lugares obscuros no plano espiritual. Sim. Né? Do mesmo jeito dessa senhora que ia para uma pequena capela no plano espiritual para ficar orando a noite toda, muitos de nós vamos para boate, né? Porque tem boate no plano espiritual, né? Tem boate, tem casa de massagem, tem discoteca, tem tudo. Então você vai para um lugar desse e você está com Tem aquele o cordão Tinder, ali. né? Tem o Tinder. Tem o Tinder, exato. Entendeu? Então você vai para uma boate com um cordão tão luminoso desse, né? Os espíritos desencarnados não vão gostar muito desse cordão tão iluminado. É verdade, é verdade. Oi, Dri, seja bem-vinda no nosso grupo. Agora que eu vi que você entrou. Obrigada. Nós estamos estudando o livro dos médiuns, estamos no capítulo 7. Tá bom, eu estou acompanhando aqui pela leitura, que eu estou no trabalho ainda, estou aqui no escritório ainda, aí eu tenho aqui comigo só o Evangelho, mas eu estou acompanhando aqui a leitura. Tá ótimo, seja muito bem-vinda. Obrigada. Alguém quer colocar mais alguma coisa nesse assunto que a gente acabou de ler? Podemos continuar, então? Item 119. Voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como o de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais pelas mesmas causas que hemos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade. Esse fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi o que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Aqui vão dois exemplos tirados, não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em dois sítios diversos, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália. Vide nota especial à página 187. Quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Por nós evocado e interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu do seguinte modo. Primeira, poderias explicar-nos este fenômeno? Resposta, perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar a sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo acompanhado de uma parte do seu perispírito e deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte, porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado. Creio ser isto o que queres saber. Muita informação, né? Sim.
O que eu achei estranho, porque ele disse que o corpo, o encarnado, ele fica próximo o da morte. Mas ele continuou pregando, né? Na verdade, Karina, ele não continuou pregando no sentido de estar se movimentando. Ele continuou pregando porque ele ficou, né, de cabeça baixa, como se estivesse, né, inerte. Orando. Como se estivesse orando. Foi nesse momento que entrou em desdobramento. Entendeu? Para quem estava assistindo, né, a missa, né, então ele estava lá, então ele estava orando. Se estava orando, ele estava, né, pregando, ele estava fazendo a missa, vamos falar assim, entende? Sim. Mas não tem condições, não. O espírito que ele entra em desdobramento e ele se materializa em outro lugar, né? Por isso que é chamado de bicorporeidade por conta disso, porque tem dois corpos físicos. Né? Tem o verdadeiro, né? O orgânico mesmo, e aquele que ele se materializou. Mas ele não pode dar, entre aspas, não pode dar vida a esses dois corpos. O outro fica lá, todo mundo está vendo ele ali, mas ele não está inerte, fica inerte. Entendi. E o outro é uma parte material da semimaterialidade do perispírito. Sim, sim. Alguém quer fazer algum comentário ou pergunta? Então, vamos Isso lá. é muito comum nos médiuns? Não. Eu acho que já foi mais comum, hoje não tanto, né? Eu tenho uma pergunta. Quando a gente dorme, é possível o nosso espírito sair do nosso corpo e se encontrar com outros parentes nossos que já faleceram, com outros espíritos, se a gente pedir? Mais comum do que você imagina, não só se encontrar com entes queridos, como também, né, bater perna por aí, como também realizar trabalhos edificantes com a espiritualidade amiga. A gente tem a liberdade, tá? Então, lembre-se que o livre-arbítrio, ele funciona. A gente vai porque a gente tem que ir ou porque a gente faz uma oração e pede para ir? Os dois. Se você tiver... Eu lembro que André Luiz, ele tinha ido na casa de uma médium, de uma trabalhadora de casa espírita. Ele foi de madrugada com o orientador dele, e quando ele chegou lá, aí viu, né, o guia espiritual da médium, mas quando a médium saiu do corpo, passou direto pelo guia espiritual. Aí André Luiz disse, mas ela não está vendo ele? Aí o orientador disse, não, porque a faixa dela, a vibração dela está muito baixa. Então ela saiu e, né, provavelmente ela saiu para lugares obscuros, porque não existe santo, né, na Terra. Nós sempre podemos fazer trabalhos edificantes, como em algum momento a gente está indo para a balada no plano espiritual, viu, pessoal? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de romantizar, não. Eu gosto de mostrar a realidade. Digo isso porque, né, na nossa casa espírita, eu estou muito assim em cima dos trabalhos mediúnicos, consulta espiritual. Então, eu vejo situações assim que a gente olha e diz, nossa, como é que pode acontecer isso? Mas acontece. Pessoas que não fumam no estado de vigília, mas em desdobramento fumam, que são uma caipora. Pessoas que não bebem, que têm horror à bebida, mas em desdobramento é o que mais faz. E por aí vai. Então, esse negócio de sair do corpo é um mérito ou uma obrigação? Não, é uma liberdade do espírito. Mas, olha só. por exemplo, deixa eu te explicar. Eu estou com saudade da minha avó, aí eu quero ir ver. É um mérito que Deus me dá essa oportunidade de, em espírito, visitar a minha avó? Ou é uma obrigação? Não, obrigação não. É um mérito, é uma necessidade, é uma condição. Porque vamos dizer que sua avó ela não esteja em condições de receber uma visita. Então, não adianta você orar pedindo a Deus, com toda a sua fé do mundo, para você visitá-la, porque você não vai. Era o que ela eu ia não está em comentar, condições. né?
desde que as duas estejam num nível energético Sim, parecido ou igual. exato. Ela pode estar no baixo umbral, ela pode estar num tratamento onde ela não pode receber visitas, né? Entendeu? Não é só pedir, né? Não é só pedir, não, Senhor, eu quero me encontrar, né, com meu pai. Não, não é bem assim. É a necessidade E e a merecimento também, condição. né? E merecimento. Sim. Necessidade, merecimento e condição. Entendi. E Tá o bom. desdobramento, ele não é pelo merecimento ou pelo acaso, ele é natural em todos nós. Isso, olha só, o merecimento é a liberdade do espírito. Porque, olha só, imagine se a gente, né, não pudesse sair do nosso quarto. Imagina você viver dentro do seu quarto, comer dentro do seu quarto, tudo dentro do seu quarto, não poder sair nem na calçada. Então, quando o espírito ele está em vigília, o espírito encarnado, ele se sente preso, porque o corpo físico é um grande peso para o espírito. Então, quando o corpo físico ele está adormecido, veja como Deus ele é misericordioso e tem o que a gente chama de inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas. O corpo físico ele precisa ter um descanso físico para que o cérebro ele possa recarregar, né, suas energias. Enquanto isso, o espírito ele precisa também ter uma liberdade para ele respirar. Então, ele entra em desdobramento. É uma liberdade que todo espírito, sendo médio ou não médio, tem essa liberdade. Alguns acham que quem entra em desdobramento é médio. Não. No estado de sono, tá? Tem médio que ele, no estado de vigília, ele basta se concentrar e ele entra em desdobramento. Então, todo mundo faz isso? Não. Mas no sono, todo mundo sai do corpo. Todo mundo. Agora, o que vai fazer e para onde vai, cabe a liberdade e a consciência de cada um. Simples assim. Albérico, vale aqui também reforçar o fato de que, para aqueles que têm muita consciência, né? O exemplo que você dá, que eu sempre gosto de me lembrar, era o do Chico Xavier, que ele, quando ele ia lá para as outras regiões, ele às vezes não queria voltar para o corpo, né? E aí, conta essa história, conta para eles, Albérico. Chico Xavier, por conta da condição moral, né, espiritual dele, quando ele entrava em desdobramento com Emmanuel, ele ia para as esferas superiores. Então, ele ficava deslumbrado lá, ele ficava maravilhado com aquilo. E ele não tinha vontade de voltar para o corpo. Entende? Então, o que é que ele fazia? É o que eu costumo dizer. Todo médio, ele precisa criar seus próprios mecanismos para trabalhar com a mediunidade. Eu, graças a Deus, hoje eu consigo desligar, eu chamo de interruptor. Eu consigo desligar o interruptor. Se alguém disser, Roberto, tu percebe alguma presença aqui nesse ambiente? Eu vou dizer, não. Mas deixa eu ligar meu interruptor, ou seja, eu me concentro, eu me permito e ali eu vou perceber ou não. Se tem ou não, entende? Então, eu não fico ligado 24 horas. Então, Chico Xavier, ele tinha um mecanismo para fazer com que ele voltasse para casa, para o corpo físico dele. E era exatamente a cachorrinha dele. Ele tinha uma cachorra. E ele dizia assim, quem é que vai tomar conta da minha cachorra, meu Deus? Eu vou ter que voltar para tomar conta dela. Entende? Então, era um mecanismo que ele tinha para voltar. Não é o nosso caso, que a nossa condição é bem inferior, mas não quer dizer que a gente não queira ficar na balada, né, até mais tarde. E aí, quando a gente acorda, já chega né, amanhecer no dia. E é verdade, pessoal. Muitas vezes a gente volta para o corpo físico, amanhecer no dia, né, já perto de trabalhar, por isso que a gente já está tão exausto, cansado, né, sem fôlego para passar o dia e não sabe por quê. É a balada. Muitos vão para a balada, muitas pessoas que são recalcadas, que gostam de apontar o dedo, fulano sai tanto, farra, faz aquilo, sabe? E a própria pessoa em desdobramento faz. Eu lembro que
um senhor, ele foi fazer uma consulta lá no nosso centro, quando eu fazia parte do Recife, no Recife, e ele era uma pessoa muito recalcada, muito séria, entende? Então, e ele estava com erisipele, veja só, que situação interessante, estava com, sabe a erisipele, né? É tipo, né, a pele vai descascando, aquela coisa fica inflamado, e ele estava tomando bezetacil, era das pernas. Aí a espiritualidade disse, olha, o senhor vai ter que parar de ir para aquele cabarézinho, como é? Cabarézinho que o senhor vai. Aí ele disse assim, eu? Sim. Quando o senhor dorme, o seu espírito sai do corpo e o senhor vai para um cabaré. Só que para chegar nesse cabaré, o senhor passa por um riacho, e lamaçar, um riacho cheio de lama podre. É esse riacho que está causando esse problema nas suas pernas. Aí o senhor, todo recalcado, ficou um pouco chateado assim, né? Mas depois da consulta, né, a gente conversou com ele e ele começou a fazer o tratamento, começou a se policiar, pedindo para que ele mesmo não fosse para aquilo, e ele ficou bom, não precisou de tomar mais injeção. Né? Ele passava por esse caminho, né, por esse riachinho de lama, né, e ia para o cabaré lá, para o bordel. E voltava, se melava de novo e se contaminava. Por isso que ele nunca ficava bom da erisipele. Veja, a erisipele dele era causada por conta disso. Tem gente que bebe demais. Né? Fuma também. Aí diz, não, mas eu não fumo. Não pode não fumar no plano físico, mas no espiritual pode vivenciar isso. E por aí vai. Então, é muito importante que a gente seja assim, humilde, né, e consciente o suficiente para entender que a vida da gente não é só no estado de vigília, sabe? A vida da gente é 24 horas, não é só 12, 16 ou 18 horas, não. Ah, não, eu acordo de manhã, né? Eu tomo café com minha família, eu vou trabalhar, passo o dia trabalhando, eu sou um santo, né? Eu não faço nada de errado, né? Aí quando eu entro em desdobramento, eu estou lá sabe, na boate, curtindo, bebendo, né? Transando. Muitos fazem isso, muitos. Sim. Ô, Albérico, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando aí a questão do beber e fumar, mas isso é por quê? Porque, igual, por exemplo, a pessoa, às vezes, aqui no plano terrestre, né? Ela não bebe, ela não fuma porque ela não quer, porque ela não gosta. Você acha que essas pessoas que, quando desdobra, que bebe, fuma, é porque, tipo assim, é alguma coisa que elas estão aqui recalcada com aquilo ali, tipo, para apontar para o outro, ah, eu não bebo, você bebe, mas no fundo a pessoa quer fazer isso? É isso, mais ou menos? A gente não pode generalizar, tá bom? Mas muitos casos é isso. Outros casos é que na existência passada dessa pessoa, foi uma existência onde essa pessoa ela abusou muito do álcool e do fumo, e ainda tem essa predisposição, essa necessidade. Porque, olha, quando a gente sai do corpo, a gente pode se apresentar perispiritualmente como a gente é hoje, né? Eu, por exemplo, eu entrando em desdobramento, eu posso ser albérico, né? Um moreninho de 1,67 m, tá? Mas eu também posso, né, tomar a forma, tá, de uma das minhas existências passadas, uma das minhas encarnações passadas. E uma delas pode ser aquela que talvez me marcou mais. Entende? Se de repente eu fui boêmio, então eu entrando em desdobramento, eu posso entrar em desdobramento, sabe, com aquela forma perispiritual de boêmio que eu fui na existência passada. E aí, claro que eu vou para a noitada. Sim. Entende? Quem foi, por exemplo, prostituta, ela pode sentir a necessidade do sexo, mas ela pode recalcar que, né, de repente, né, ela foi criada no berço,
né, muito religioso, onde o sexo não é tão permitido, ou está casada com um homem que também, né, tem suas limitações no sexo, mas ela tem aquilo dentro dela, está adormecido. Então, em desdobramento, ela pode vivenciar tudo isso. Sim, você falou esse negócio do sexo, aí eu comecei a ler, não sei se algum de vocês já leram, Sexo Após a Morte, e ele fala muito disso, das pessoas que às vezes estão ali casadas, que não tem coragem de fazer coisas assim, né, e aí quando dorme, o espírito faz coisas horrorosas, né, assim, vai para lugar. Sim. Tá bom, Isso, obrigada. por nada. Isso é mais comum do que a gente possa imaginar, né, na realidade, né? Sim. E a gente, às vezes, quando descobre que a gente está fazendo, aí a gente não aceita também, né? A gente faz assim, caramba, fala sério. É tomar consciência de quem somos, que não somos perfeitos, que ainda estamos muito longe de nos tornarmos um Chico Xavier, mas estamos um passo na frente do outro, né? Então, assim, o autoconhecimento e as orações antes de dormir, né? Porque já prepara a gente. Se a gente tem uma tendência a abusar do álcool, e se a gente tem esse conhecimento, a gente tem a opção, como o Alberto fala, a gente tem sempre a escolha, né? Não necessariamente vai ser mérito tudo que a gente vai fazer no desdobramento, mas a gente tem uma escolha. E a gente tem que escolher, poxa, não quero mais tomar, continuar fazendo essa mesma rotina de me desdobrar e tomar aquele vinho ou ir para aquela balada, mas aí que está, às vezes são coisas que estão cristalizadas dentro do espírito, porque vem de encarnações. Perfeito. E é onde terapia, é onde... Perfeito, exatamente. Entendeu? Exatamente. Meditação, tudo isso vai ajudando, né? Exatamente. E outra, aí você diz assim, mas por que eu não lembro? Porque quando o espírito ele volta para o corpo, ele traz aquelas impressões e o cérebro, né, que é uma máquina, ele vai tentar processar aquilo da melhor forma possível. Aí entra o aparelho psíquico, entra o tal do subconsciente, que é aquele cara que ele não deixa, né, muitas informações sair do inconsciente para o consciente. Porque o inconsciente sabe de tudo isso. Esses desdobramentos que a gente faz, as coisas erradas que a gente faz lá do outro lado, o nosso inconsciente, ele sabe. O nosso inconsciente, ele é um cara assim, ousado, fofoqueiro, que ele é doido para falar para o consciente. Aí o subconsciente barra. Entende? Aí o que é que o inconsciente faz? Cria, né? Aí vem o sonho freudiano, por exemplo. Então, aí o inconsciente ele vai criar mecanismos, né, para passar pelo subconsciente, historinhas assim, né, camufladas. Para a gente, né, até enriquecer ainda mais, no quartel a gente tinha um grupo de estudos e... Jorge está aí não, né? Não. Tá. Aí, porque ele fazia parte do nosso grupo de estudos. E tinha um militar que ele era gaúcho, aquele gaúchão, sabe? Bem... Aí ele chegou... bem macho. Aí ele chegou uma vez no nosso grupo de estudos, eu tinha chegado mais cedo, aí ele chegou, isso, mas Alberto, tem uma coisa, rapaz, eu tive um sonho essa noite, sonho engraçado. Aí no momento que ele começou a falar, e às vezes acontece, tá, pessoal? Não é sempre, mas às vezes, a pessoa que tem clarividência é nada mais do que uma tela que aparece na mente da pessoa e a pessoa está assistindo um filme, mas é um filme, né? É um filme mudo, você consegue ver. E aí, quando ele começou a contar, aí na hora surgiu a clarividência. Aí ele disse assim, mas Alberto, coisa interessante, eu sonhei que eu estava no hospital e tinha dois enfermeiros, cara, todos dois de roupa branca, e eles me pegavam e me botavam numa maca, mas eles faziam coisas comigo que não era coisa de enfermeiro, não. E eu estava vendo que ele estava tendo relações com dois homens. Ele não estava no hospital, ele estava na cama de um hotel. Não eram dois enfermeiros, eram dois homens que estavam tendo relações sexuais com ele. Dois massagistas, né? Dois massagistas. Entende? Mas o que foi que o subconsciente deixou passar? Algo leve. Entende? Para não chocar, porque o cara é militar, né? O cara casado, pai de filhos.
e de repente ter um sonho erótico com 2 homens, né? De repente poderia ser um choque para ele. Aí eu sabendo daquilo, aí veja o peso da responsabilidade, eu não podia passar tudo para ele. E aí, olha, a gente tem que ter cuidado, porque uma situação dessa pode... Enfim, eu conversei com ele sobre isso e despertei da necessidade da vigilância. Mas, com certeza, essa situação que aconteceu com ele, tá? É porque em uma das existências passadas ele teve uma experiência homossexual. Entende? Mas, de novo, né, é que a gente tem a tendência a julgar muito, principalmente a nós mesmos, né, sermos muito ríspidos e rígidos com o que a gente faz e com os outros também. Aí é onde entra justamente aquela coisa assim, atire a primeira pedra quem nunca pecou, né? Pois é, quando a gente aponta muito o dedo para o outro, entende? Quando a gente acha que o que a gente está fazendo no estado de vigília, né, é o que determina tudo, a gente se perde. A gente se perde. Por isso que nós temos sempre que manter, né, o orai e vigiar e o vigiar e orai sempre em riste. E se nós tivermos esses tipos de sonho, algum insight com relação a algo fora do normal ou algo negativo que nós possamos estar fazendo, ou se a gente atrair alguma historinha que possa te chocar de repente do que está acontecendo, o que a gente tem que fazer é, primeiro, usar de muito amor durante as nossas orações e com aquilo que a gente está lidando. E tentar reverter essa energia mais negativa para uma energia mais positiva, para quando nós formos dormir, a gente não se atraia para esses locais mais de níveis mais baixos, né, de energia. Sim, agora Então, isso, Karina, isso é um 24 processo. horas, Isso é um processo. Tem pessoas que ficam assim, tão revoltados com ela mesma por conta de cometer algo de errado. Eu costumo dizer, não, a gente é imperfeito. A gente está no planeta Terra, a gente é espírito de terceira ordem, somos espíritos imperfeitos mesmo. Então, não é que a gente tenha autorização para cometer o erro, mas é inevitável a gente não cometer nenhum erro. Entendeu? Então, a gente não pode se autoflagelar. A gente não pode se castigar. Se errou, é dizer assim, poxa, o Bérico pisou na bola, cara. Vamos ver se a gente não pisa mais na bola. Mas Bérico, cara, como é que você faz um negócio desse, cara? Sabe? Não, não adianta. A gente precisa se respeitar, a gente precisa se valorizar e entender que a gente é limitado, a gente erra. e A às vezes gente essa erra. discussão é entre nós mesmos, né? Nós, nosso Sim, ego, enfim. sim, sim, sim. E é isso, muito interessante. Já são 8h29, vamos encerrar por hoje. Foi muito bom ter voltado, estava com saudades dos nossos encontros, das nossas aulas, sempre muito edificante. Agradeço a presença de todos. Eu acho que na próxima vez vai ter mais gente, Vai que ter muita mais gente gente. vai ter, ai, gente, eu esqueci o horário, não sei o É, quê, não sabia, porque justamente foi o hábito que, né, a gente parou de férias e agora, cadê a Fabi? Cadê ela? cadê a Márcia, que também falou que É, ia? A o segunda Jones está um se horário tentando ótimo para viajar. mim, na segunda-feira. Eu demorei a entrar porque eu estava apanhando, cara. Sabe, muito nome em inglês e eu estava apanhando para entrar, por isso que demorou ainda uns 10 minutos. Mas Mas tá bom, cheguei. conseguiu. Chegou na hora certa. Eu acho que Jorge também vem na próxima semana. Eu não sei, não tenho certeza. Eu acho que ele hoje foi de viagem, deve estar morto, Uhum, então já deve estar dormindo essa hora. tá bem, Mas muito bom estar com todos vocês, com estudar com certeza. vocês, É. Alguém, rezar com alguém vocês. quer fazer a oração para a gente encerrar? Ninguém, então se só tem um homem, né, no grupo por enquanto, é esse homem que vai fazer a prece. Bora então, Abérico. Vamos lá, meus queridos irmãos, aqueles que estão presentes agora no estudo, como aqueles que irão assistir, né, esse vídeo. Vamos fechar nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, vamos imaginar uma luz irradiante, uma luz que emite amor, que emite caridade, que emite perdão.
e que nós estamos nos envolvendo nessa energia, nessa luz maravilhosa. E que essa luz, ela consegue nos envolver como se fosse um manto, como se fosse uma mão de um pai, de uma mãe. E que essa energia possa transformar os nossos pensamentos deletérios, os nossos pensamentos negativos, que possa sensibilizar a nossa alma. E que esse momento que tivemos hoje, das experiências que foram contadas, do texto que foi lido, que a gente possa relembrar, que a gente possa refletir e que a gente possa trazer para o nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Seja. Gratidão, meu povo. Gratidão. Muita paz, meninas. Vejo Boa Até a próxima vocês na semana. segunda-feira que vem, aqui Tchau, às beijo pra 7h30, lá no Brasil às 8h30. 8h30. Isso, perfeito. Ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite. Cheiro a todas. Boa semana. Boa Tchau, semana. tchau.